Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, esteja o horário que você estiver assistindo. Bem-vindos ao canal do nosso querido Sercom. E mais uma vez a gente já vai pedindo aquela inspiração da turminha invisível que já está por aqui, para poder passar da melhor forma a mensagem de hoje para vocês. Como vocês sabem, seguimos sempre o capítulo de um livro, a lição de um livro, e da dupla Chico Xavier e Emmanuel, a dupla dinâmica, traz para a gente hoje o tema falsos discursos. Bastante vasto esse tema, mas a gente vai tirar um trechinho para passar para vocês. E como eles sempre bem ilustram, separaram um trecho de Tiago que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se em vão, enganando-se com os falsos discursos. Tem muita futurologia aí, muita presentologia aí, e eu quero começar passando um pouquinho primeiro para a gente falar da palavra em si. Gente, a gente sabe a importância e o caráter que tem o significado da palavra, né? E nós que acreditamos nas filosofias, nas linhas espíritas, no papo espiritualista em geral, nós sabemos que a energia da palavra ela é realmente muito forte também. Então, para quem pudesse aprofundar um pouquinho mais no estudo, e já adiantando um pouquinho dele, existe um conceito chamado forma-pensamento. E ele é muito forte quando nós falamos sobre palavra. A partir do momento em que nós jogamos algo verbalizado para o universo, isso também toma realmente uma forma num plano astral. 99% das pessoas não enxergam isso, mas a nossa palavra é uma criação com o universo e que ela toma uma forma. Existem pessoas que conseguem captar isso e transferem isso para o papel, desenho. Existem trabalhos ótimos nesse sentido, mas entendam que isso é algo extremamente sério. Depois, se vocês puderem, pesquisem também o efeito que a palavra e o som faz, por exemplo, na molécula da água, que faz com experiência feita no arroz. Isso é extremamente interessante, eu recomendo que vocês pesquisem. Mas entendam algo. Qual a diferença gritante, por exemplo, que nós vemos em um... Poxa, mas você é burro, hein? Você devia voltar para a escola. Nossa, mas tá gordo, hein? Precisa um regiminho, né, meu filho? Vamos para academia, né? Ou então, nossa, mas você percebeu aquele cabelo dela? Que coisa horrorosa. Como é diferente de um bom dia, vai com Deus. Vó, eu te amo. Nossa, você sabia que o seu sorriso para mim é uma vitaminazinha diária? Ou ainda, poxa filho, eu tô orgulhoso de você. Continua assim. Até a própria vibração de cada frase, ela te coloca ou para cima ou para baixo, dependendo para quem é direcionada e de que forma chega até a nós mesmos. Isso é para introduzir um pouquinho na realmente da questão, porque a gente falando de uma palavra, de uma frase solta, isso já pode atingir, mas quando é misturado, quando tudo isso é juntado e transformado num discurso, num conceito, numa ideia a se enganar, a se fazer seguir, gente, nós não temos a dimensão, ou até temos, do que isso pode fazer não só para uma pessoa, para uma família, para uma sociedade, para um país, para o mundo. As próprias escrituras, elas traziam para a gente aquela célebre frase, né? Que no princípio era o verbo.
Antes, para a gente poder entender, assim que as primeiras almas chegaram, encarnaram aqui nesse nosso planetinha primitivo, tudo que a gente fazia era grunhir, tudo que a gente fazia era gestos, tudo que a gente fazia era deixar a nossa marca nas paredes, nas pedras. E com a encarnação de espíritos um pouco mais tarimbados, porém repetentes, de outros orbes, a linguagem foi sendo implantada aqui. Um exemplo muito forte é que aqueles exilados, os famosos exilados de capela, temas de livros e coisas do gênero, quando eles aqui tiveram, vários deles tiveram a missão de tentar aproveitar o intelecto elevado que eles traziam consigo de quando encarnaram da última vez naquele planeta, que eles tentariam trazer para aqueles que aqui estavam uma nova forma de auxílio para que todos seguissem em evolução juntos. Ou seja, vamos subir o degrauzinho todo mundo junto. Eu tô aqui 2 passos a mais, eu preciso voltar para o meu mundo, para onde eu vim. E vocês, da mesma forma, vão se adiantando. Só que algo contido neles, ali, nas talvez memórias passadas, existiam gatilhos e que entendiam que eles eram superiores. E essa superioridade falsa, em cada ponto onde eles encarnaram, vide China, vide Egito, vide o povo maia, azteca e alguns outros locais, os fizeram superiores, os fizeram os maiores contatados dos chamados deuses àquelas épocas, que eram irmãos vindos de outros orbes, onde existia muita comunicação conosco em épocas passadas, e aí acabaram por nos dominar, nós os mais fracos, nós aqueles que ainda caminhávamos os nossos primeiros passos, vamos dizer assim. Por quê? Pela força do discurso. Então aquela história do no princípio era o verbo, a gente entende que depois disso ainda vieram guerras. Citar, por exemplo, a figura de Hitler, cujo discurso Hitler dominava muito a questão de energia, de magia, do ocultismo e etc. E o seu discurso, com tanta potência, fez acreditar que o seu povo era realmente superior a todos os outros do mundo. E aí as guerras vão se deflagrando, as guerras vão acontecendo. E aí a gente percebe, chegando cada vez mais, trazendo cada vez mais para cá, trazendo para nossa realidade de país, nossa realidade de mundo, de hemisfério, que de verdade aquela história que o princípio era o verbo, mas que esse verbo está sendo extremamente mal aplicado. Vivendo hoje, principalmente aqui entre nós, no nosso país, uma realidade que cada vez mais tentam nos polarizar, tentam nos dividir, tentam nos separar, e a maioria de nós estamos literalmente caindo nessa armadilha. Isso não tem a ver só com os espíritos encarnados, isso tem a ver com uma grande leva de espíritos que por trás daquilo entendem e fortalecem esse discurso de divisão, esse discurso de separação. E aí nós, falando num geral, todos nós caminhamos por linhas tão tortuosas que nós deixamos inclusive de conversar com amigos, com familiares, com vizinhos. Aquele que sempre a gente ria junto, hoje em dia viraram inimigos e nós não temos a mínima ideia do porquê essa essência virou tão importante. Agora entendamos
O livro que nós seguimos e que nós usamos de base para trazer as lições de cada quarta-feira, ele já tem 21 anos de idade. Pois é. O nosso foi psicografado pelo Chico, nas palavras do Emmanuel, em 1950. E tem um trecho dele que eu fiz questão de anotar aqui do lado, que olha que absurdo de atual isso, gente, para realçar essa questão revolucionária da doutrina. E raças, agrupamentos, criaturas, identificando ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Gente, que é mais atual que isso? Onde cada um se xinga e muitas vezes se dizendo, não, eu sou um cristão e você é isso, aquilo outro e não sei o que, e eu quero que você... Gente, vejam se de verdade nós temos aí um discurso que nos traz boas energias, que nos traz elevação, que nos traz algo de bom para perseverar e para seguir em frente, principalmente num planeta onde nós vivemos os tempos do fim. Repito isso, não é o fim dos tempos, são os tempos do fim, no sentido de finalidade. Então entendamos todos nós, gente, não é aqui, aproveitando o enquadro da câmera, nós precisamos seguir aqui no equilíbrio. Em tudo que a gente faz é equilíbrio. Em tudo que a gente faz é vestir a camisa do bem, não é vestir a camisa de seres que estão aqui muito mais errantes que nós, onde o nosso papel é cobrar apenas. O maior de todos que teve nesse globinho que vai a passos de tartaruga, pregou isso para todos nós. Mas era um grande revolucionário. E eu costumo falar para as pessoas que se hoje aqui ele estivesse, com certeza ele não seria crucificado, mas ele sofreria todas aquelas penalidades que o nosso mundo moderno traz para nós. Principalmente dos religiosos, dos que se dizem cristãos e todos aqueles que enaltecem de forma falsa, discursando erroneamente em cima da figura do nosso mestre. Entendamos isso como um ponto de resetar, de zerar e perceber o que é que está errado nesse sentido. Porque o próprio mestre, ele não se envolvia com religiosos, ele não se envolvia com políticos, ele não se envolvia com pessoas influentes. Ele se envolvia com pessoas como eu, como você, como aqueles que ainda buscam aprendizado. Então, não adule, não idolatre quem te passa um discurso que vai gerar ódio, polarização, que vai gerar briga disso ou briga daquilo. Pense naquele que te traz boas palavras, pense naquele ou naquela que te inspira para o bem, que te inspira para a calma, para o equilíbrio. E isso, gente, depende de cada nós como indivíduo para a gente fazer um todo. Acredito que vocês também já escutaram aquela frase, somos todos um. E isso é verdade. A partir do momento em que nós cresçamos individualmente, em que nós, naquele tripé que eu vou ser chato e sempre vou falar, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, a gente começa a fazer um coletivo de verdade. Não fique se juntando para odiar o próximo. Não fique se juntando para achar que o outro próximo é pior que aquele próximo. Primeiro junte-se consigo mesmo.
Pense no que foi escrito, que te traz equilíbrio, que te traz boas energias e que te traz amor no coração, que te traz vontade de abraçar alguém, que te traz vontade de praticar o bem para aquele que você realmente não conhece ou para aquele que sai por aí com discursos odiosos. Essa é a palavra que realmente é aquele discurso que dá para prestar atenção e para passar para outras pessoas. Como nesse momento. Eu captei algo e estou tentando passar para frente. Que nós consigamos soltar por aí bons discursos, boas palavras e que valem a pena. E que a gente tenha ouvidos de ver, ouvidos de ouvir e olhos de ver, vocês entenderam, do que realmente importa. Fiquem bem, com ótimas energias, com boas formas de pensamento e até a próxima. Um grande beijo para todos.